Hoje é 15 de setembro de 2017, um dia depois do aniversário deste cronista, que ganhou inclusive uma gravata linda azul, de Roberto Delmanto, dos maiores criminalistas que o Brasil tem, ele e a família, Roberto Júnior e Fábio Delmanto. O cronista está inaugurando a gravata no dia 15, dia seguinte ao aniversário, que inclusive é aniversário dos 60 ou 61 anos do atual Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Que o futuro lhe seja agradável a 2 dias da despedida da Procuradoria-Geral da República. O futuro dirá. Mas Rodrigo Janot veio à memória do cronista, como veio à memória também anteontem uma foto de Antônio Cláudio Maris de Oliveira defendendo Michel Temer no plenário do Supremo Tribunal Federal. Foto esta que é posta, ilustrando esta crônica, Antônio Cláudio em pé, ereto, como os criminalistas devem e sabem fazê-lo, mas se Antônio Cláudio quisesse, por hipótese, sentar-se, não teria como enquanto falava. Naquele plenário há 11 ministros sentados, há um Procurador-Geral da República ou o seu substituto sentado, tomando assento na corte, e o advogado, defensor do presidente da República, dos maiores que o Brasil tem, este defensor, obrigado a falar em pé. E se ele quisesse sentar-se enquanto falava, invocando lei federal em pleno vigor, que é o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, como faria? Reivindicaria a presidente que lhe dessem assento, e se houvesse negativa, estar-se a negar a plenitude de lei em vigência obrigatória, a Suprema Corte Brasileira praticando ilicitude aberta perante milhões de cidadãos e no mínimo 1 milhão de advogados, quando o Estatuto da Ordem permite ao advogado falar sentado ou em pé, se quiser qualquer das duas opções. Aliás, a Ordem dos Advogados foi ao Conselho Nacional de Justiça e eminentíssimo conselheiro, cujo nome não vem à memória deste criminalista, entendeu mal a pretensão. Entendeu mal não, porque dotado de inteligência privilegiada, saberia que o que a ordem queria não era que dispusessem assentos para que os advogados pudessem assistir comodamente às sessões. Isso é coisa de criança. O que a ordem queria e quer ainda é que os seus representantes, em sustentações orais, possam falar em pé, se o quiserem. Não se trata, inclusive, de deficiente físico, porque se o advogado for deficiente, obrigatoriamente precisará falar sentado. Daí o problema se torna paralelo mais grande também. Se o advogado for cego, há de ter uma rampa para poder chegar à tribuna. Mas, não sendo cego nem deficiente, tem o direito de falar sentado se o quiser. E a Suprema Corte envilece esse dispositivo. E o membro do Conselho Nacional de Justiça interpretou mal. Interpretou deficientemente aquilo que a ordem queria. Ou entrou por uma estrada vicinal, fazendo de conta que não sabia. O que nós queremos, e havemos de querer sempre, é tomar assento quando falamos à Suprema Corte ou a qualquer tribunal do país. É lei em pleno vigor que o Supremo Tribunal Federal desconhece
e desmerece a cada sessão que realiza com sustentações orais. É preciso que a presidente tenha isso a pleno vapor na decisão que tomar, se é que vai tomar alguma decisão, porque nós vamos ter em novembro a Conferência Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, em que pretendemos que ela, presidente Carmen Lúcia, esteja aqui e seja carregada com todas as loas por milhares de advogados. Nós queremos, sim, que a presidente Carmen Lúcia nos dê esse mimo, mandando colocar um assento em cerimônia administrativa muito simples no Supremo Tribunal Federal para que nós possamos sustentar sentados, se o quisermos, fazendo antes da Conferência Nacional. Que conduta linda, belíssima, sem titubeios, sem dispersões de linguagem, apenas numa tardinha após o término da sessão, determinar ao diretor administrativo do Supremo Tribunal Federal que mande pôr uma das cadeiras sobrantes, inclusive, de quando o ministro anterior era presidente do Supremo Tribunal Federal. Se também não falha a lembrança, o ministro tinha 2 poltronas. Deve haver, no mínimo, 2 poltronas acertadamente postas no acervo da Suprema Corte. Parece brincadeira, mas é sério, é muito sério, ministros, porque nós somos totêmicos. Vossas Excelências usam togas, os advogados usam becas, os bombeiros utilizam fardas e coturnos, são enterrados com as próprias espadas ao lado, que depois, antes do fechamento do caixão, são tais espadas entregues à viúva ou à filha até para que não pereçam no tempo. Os antigos havaianos não tinham carteira de identidade. O cronista soube disso outro dia, enquanto lia alguma coisa sobre a terra de Obama, hoje estadunidense do norte, evidentemente. Mas os havaianos velhos tinham tatuagens no corpo. Eram as tatuagens a identificação, não se perguntava se ele se chamava João, Pedro, Paulo ou José. Olhava-se o sinal a marcá-lo pelo resto da vida. Aquilo era a identidade do havaiano, moço, menino, jovem, velho ou a morrer. Pouco importa, mas era o seu totem, o seu ícone. E nós temos, os ministros têm togas, nós temos becas, os médicos têm batas, os babalaôs usam plumas e tangas floridas, enfim, todos têm a sua marca de identificação e têm suas prerrogativas também. Nós, advogados, temos as nossas. Uma delas assentada em lei, eminentíssimos 11 ministros da Suprema Corte Nacional. Nós temos, nós todos, a prerrogativa de podermos falar sentados, se e quando o quisermos. E este advogado pode falar o que quiser, não sendo ofensivo, difamatório, injurioso ou calunioso, porque é o mais antigo. É mais antigo do que qualquer dos 11 ministros da Suprema Corte, inclusive daquele que este advogado
admira com muita proficiência, que é o ministro Celso de Mello e o outro, ministro Marco Aurélio. Digamos que este advogado tem profundo afeto por vossas excelências e espera, aguarda, que a ministra Carmen Lúcia, antes de vir a São Paulo, e ela viria, com certeza, ou virá também, sendo recebida com todas as honras por milhares de advogados, seja aguardada aqui, depois de mandar colocar à tribuna da Suprema Corte uma simples poltrona, uma cadeira, que miticamente é representativa de uma prerrogativa que tem sido agredida todas as semanas por essa corte. E lá vá.